Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Sou o missionário Luiz Pavan e nós vamos meditar na palavra de Deus em algo muito importante nessa manhã que vai lhe dar entendimento espiritual. Uma das coisas que a gente tem que entender é que nós estamos na Terra, nós somos seres humanos, somos suscetíveis ao erro, porém Deus nos chama para a santificação. Deus está nos chamando para a santificação, essa é a verdade. Quando nós pegamos a história de Pedro, de Paulo, de João, de Lucas, de Maria também, eram seres humanos normais, como qualquer um. Por causa da fé deles em Jesus Cristo é que eles foram santificados. E esse é o segredo que nós vamos estudar e meditar nesses dias, porque Deus vai lhe dar entendimento espiritual muito precioso acerca da santidade. Então é muito importante que você vá preparando sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 1. Nós vamos estudar algo muito importante. Deus vai despertar o teu entendimento para essas verdades espirituais. Aonde tem um Deus que é santo, ele criou os seres humanos para serem santos. Ou seja, Deus criou o ser humano para a santificação. E a Bíblia diz, sem a santidade ninguém verá o Senhor. Então nós vamos estudar nessa manhã algo muito importante, gente, mas muito importante. Você vai ver como Deus vai falar com você. 1 Coríntios capítulo 1. Versículo 1 em diante, nós vamos estudar, meditar na palavra de Deus. Enquanto você vai preparando sua Bíblia aí, eu vou compartilhar em mais uma página minha aqui para que mais pessoas possam nos acompanhar. E verdadeiramente, gente, Deus vai nos abençoar. Você vai ter entendimento espiritual precioso acerca dessas coisas. A santificação parece algo assim, muito distante, digamos, da realidade das pessoas, mas não, é muito próximo. Você vai ver só como é real a santificação. A Bíblia é muito clara sobre isso. Então nós vamos estudar, só vou compartilhar aqui com a minha outra página, por Luiz Pavan, e aí já na sequência a gente vai estar estudando e meditando também nessa palavra que vai abençoar a vida de todos. Um abraço a todos aí, o José Carlos, Deus abençoe em nome de Jesus, Horacília, também estão ligados conosco aí, que Deus abençoe, e tantos quantos vão nos acompanhar aí, gente. Olha, toma posse da bênção, toma posse da vitória, Jesus. Então, é muito importante que você também possa, se você desejar assim, compartilhar, né, com mais pessoas que possam nos acompanhar. Gente, essa palavra é para todos os seres humanos, para todos, porque nós vamos ver uma expressão usada pelo apóstolo São Paulo, onde ele diz mesmo, todos. Então, é muito importante isso e você vai ver como Deus vai abençoar grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo, ok? Por isso vamos crer, vamos tomar posse da bênção, vamos viver a fé e Deus vai nos abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo, ok? Eu creio em manifestação do poder de Deus e Deus vai nos abençoar nessa manhã em nome do Senhor Jesus. Olha só, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Olha o que o apóstolo São Paulo diz. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. E aí ele explica, ele diz, Paulo diz, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. E olha a expressão que ele usa, com todos. Com todos. Mas aí ele não se detém só nessa parte, com todos, mas aí ele diz, com todos os que em lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Quando você medita na Bíblia, você tem que ter o cuidado de observar essas palavras, expressões que são chave para nós termos entendimento espiritual. E no caso de Paulo, ele está falando algo muito importante, gente. Por isso, uma coisa, eu vou dizer de coração para você. Eu aprendi, até o dia que eu entendi a Bíblia Sagrada, que eu deveria ser devoto dos santos. Mas eu não tinha entendido ainda que eu mesmo era chamado para a santificação. Você que vai me ouvir, você talvez é devoto de São Pedro, São Paulo, São João, São Lucas, Santa Maria. Você crê. Pastor, o senhor crê nos santos? Eu creio. Agora um detalhe,
eu também creio que pela fé em Jesus Cristo eu também sou santificado. Gente, isso é muito importante. Por isso, assim, ó, os santos existem, Pedro, Paulo, João, Lucas, Maria estão no céu. Isso é indiscutível, não tem como mudar a Escritura. Mas uma coisa importante, assim como eles foram santificados, Deus quer que nós também sejamos santificados. Da mesma forma. Porque todos que nasceram nesse mundo, nasceram da mesma forma. Da mesma forma no nascimento, a união do homem e da mulher, né? Aquela uma criança, ou seja, eu e você. A união de um homem e de uma mulher foi a união de quem? O Espírito Santo envolvendo a Virgem Maria, e Jesus se fez carne no ventre dela. Então, o único que nasceu de uma forma milagrosa, extraordinária, não que o nascimento materno não seja um milagre, eu sempre digo, é um milagre da vida, mas uma coisa, o que nasceu diferente nesse mundo é o Senhor Jesus. E quando ele nasce, a Bíblia é clara, e quando ele cresce, quando ele principia o ministério dele, gente, todo aquele que creu nele é santificado. Por isso São Paulo está dizendo aqui, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. E o irmão Sóstenes, ele está se apresentando e dizendo quem ele é. E o irmão Sóstenes que acompanhava ele nas missões. Agora ele daí se dirige à igreja de Corinto, e não só a igreja, porque ele diz daí, a igreja de Deus que está onde? Em Corinto. Ele está escrevendo para a igreja em Corinto. Mas aí ele diz, olha o que ele diz, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Todo aquele que crê no Senhor Jesus é chamado santo. Sábado à noite eu preguei aos santos da igreja de Caxias. Domingo pela manhã preguei aos santos da igreja de Farroupilha. Domingo à noite eu preguei aos santos da igreja de Gramado. Por quê, pastor? Porque a Bíblia mesma diz, ó, a igreja de Deus que está onde? Em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Todo que está na igreja é santificado em Cristo Jesus. E olha a expressão que o apóstolo São Paulo usa. Chamados santos. Acabou. Todo aquele que vai para... Gente, só quem não quer ouvir ou não quer entender que vai continuar sendo enganado. Porque olha para mim aqui, toda pessoa que vai para a igreja que prega Cristo, 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 Cristo e Cristo. O início da minha mensagem é Cristo, o meio da minha mensagem é Cristo e o fim da minha mensagem é Cristo. Por quê? Porque o início da Bíblia é Cristo, o meio da Bíblia é Cristo e o fim da Bíblia é Cristo. Jesus mesmo disse, eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Então, quando nós, seres humanos, pecadores, cheios de pecado, cheios de coisa errada, terríveis, Deus começa a nos chamar do mundão e nos leva para a igreja carregados de pecados, de todo tipo de imundícia, ser com todos, não só com Pedro, Paulo, João, Lucas ou Maria, mas com todas as pessoas. Elas começam a ser santificadas pela fé no nome do Senhor Jesus, porque o único santo é o Senhor Jesus. Mas através da fé nele, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, através da fé nele, é que todas as pessoas foram santificadas, inclusive Pedro, Paulo, João, Lucas e a própria mãe do Senhor segundo a carne. Não tem outro modo do homem ser santificado a não ser pela fé em Jesus. Eu garanto para você uma coisa, se Pedro não tivesse crido em Jesus, estaria no inferno. Por quê? Porque o ladrão na cruz, dos dois ladrões na cruz, um está no céu e outro está no inferno. Por quê? Porque olha como é interessante. Por que um ladrão está no céu e outro no inferno? Porque os dois eram ladrões, né? O ladrão da cruz. Mas um creu em Jesus e pela fé no Senhor Jesus ele foi santificado na hora. E ele entrou no céu no mesmo dia, quando Jesus entrega o Espírito na mão de Deus Pai. Jesus disse, ainda hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Entende? Por isso não importa o nível de pecado que você se envolveu, quão pecador você é, o que importa é que você se volte para Jesus,
creia no Senhor Jesus para ter a vida eterna e seja santificado. E aí São Paulo ele diz, a igreja de Deus que está onde? Em Corinto. Aos santificados em Cristo Jesus, todo que vai para a igreja, aonde é pregado Cristo e somente a Cristo, é Cristo Jesus, chamados santos. Chamados santos. Com quem? Com todos. Mas ele não para só na expressão com todos. Ele diz com todos os que, em todo lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Glória a Deus, né? Você entende a minha linguagem? Você consegue entender a minha linguagem? Ou você vai ser mais um ser humano que vai passar a vida toda correndo atrás dos outros, quando você mesmo deve ser santificado e deve se voltar para Deus e viver eternamente com aquele que te criou? Porque olha para mim, Pedro, Paulo, João, Lucas, Maria, todos estão no céu e você vai para onde? Se você crê em Pedro, Paulo, João, Lucas ou Maria, você não entra no reino de Deus. Por quê? Porque eles deram o exemplo para toda a raça humana, aonde todo que crê no Senhor Jesus é santificado pela fé em Jesus, é chamado santo e só entra no reino de Deus pela fé em Jesus Cristo. Por isso não tem como fugir da realidade. Se você colocar a tua vida e a tua fé na pessoa de Pedro, Paulo, João, Lucas ou Maria, você não vai ser salvo. Porque eles mesmos colocaram a fé em quem? No Senhor Jesus, para daí serem salvos. Pedro, Paulo, João, Lucas, Santa Maria estão no céu, pastor? Claro que estão. E é óbvio que estão, porque a Escritura diz, o próprio diz que aquele que crê no Senhor Jesus é santificado pela fé nele e é chamado santo. Com quem? Com todos. Aí que está o erro. O erro daquilo que a gente aprendeu. Nós aprendemos que só um grupo é santo. Gente, pelo amor de Deus, você que vai me ouvir agora, está ouvindo ao vivo ou vai ouvir depois, você está sendo santificado pela fé no Senhor Jesus. Isso é bíblico. Abra teus olhos, abra tua visão. Se tu pega a história dos discípulos, eram terríveis, gente. Terríveis. Gente que serviu o diabo. Terríveis. Pedro andava com a espada na cintura, era pescador bruto. Quando Jesus opera a pesca maravilhosa, ele cai de joelho diante de Jesus e diz, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Mas Jesus diz para ele, Pedro, levanta daí que eu te farei um pescador de homens. Aquele homem cheio de pecado, com ódio, com raiva, ele tinha raiva, ódio de Mateus, que era cobrador de impostos. Ele odiava os cobrador de imposto. E aí o que acontece? Jesus chama Pedro pela fé, Pedro começa a ser santificado. Mas o processo de santificação na vida de Pedro não é assim, da noite para o dia. Demora. Porque depois, quando Jesus, depois de 3 anos ministrando a palavra, Jesus é preso no Getsêmani. E o que acontece? Pedro não puxou a espada e não cortou a orelha do Malco, o soldado que era do rei. Jesus pega a orelha do cara, cola, gruda e diz, Pedro, guarda a espada. Em outras palavras, foi para isso que eu vim. Sabe qual é o problema teu, ser humano mortal? É que você ouve os homens e não quer ouvir a palavra. Isso que eu estou pregando está na tua Bíblia. Você precisa acordar, você precisa despertar para isso. Mas pastor, missionário, eu sou um bebum, eu bebo, eu fumo, eu uso droga, estou no adultério, estou na fornicação, o senhor vem falar isso para mim? Santo é só quem está na palavra, claro. E aí que eu digo para você, e você vai continuar no erro, no pecado, ao invés de se santificar? Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E aí que entra a grandeza de Deus. O apóstolo São Paulo, ele disse certa vez, nós estando ainda mortos em ofensas e pecados, Deus sacrificou o único filho para nos salvar. O que Deus não fará por nós agora, que fomos reconciliados com Ele pela fé no Senhor Jesus Cristo? Por isso você tem que acordar para a vida espiritual, despertar a tua fé, não ficar em cima de crendices, coisas aonde você é desqualificado, porque olha para mim, quando você olha para um santo, você é desqualificado automaticamente. Por quê? Porque você é o quê? Só um ser humano? Um ser humano normal?
Não, você é um ser humano normal, como os santos também eram e foram, mas agora Deus se chama também para santificação. Entende a linguagem de São Paulo ali em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e 2? Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. E aí ele diz, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Com quem? Com todos. Com todos o quê? Com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Eu não preciso nem abrir a Bíblia, já tenho gravado aqui no meu coração. Esse é o grande detalhe, você tem que ter gravada a palavra no teu coração, a palavra da cura, a palavra da salvação, a palavra da santidade. Sabe qual o grande problema do ser humano? É não estudar a Bíblia. Aí alguém sobe no altar e diz assim, oh, aquele é santo, e aí todo mundo corre atrás do santo, quando todo mundo deveria ser santo também. É o que diz a Bíblia. Você não tem que correr atrás de santo, você é santo. Você está sendo santificado. Pastor, eu não acredito, então vou dizer para você. Diante de Deus, cuja face eu estou, e mediante a palavra que eu ouvi e pelo nome do Senhor Jesus, você que vai me ouvir pela primeira vez, você está sendo santificado a partir de hoje pela fé em Jesus Cristo. Mas você tem que crer. Você pode ter matado 10, 20 ou 30. Você pode ter feito as coisas mais terríveis. Você pode estar no pior pecado hoje. Deus está te chamando para a santificação, sem a qual você não verá o Senhor. Você não vai entrar no reino de Deus. E Deus está te dando a oportunidade para você se arrepender dos pecados e se voltar para Ele. Pelo amor de Deus, abra os olhos. Meus amigos, meus irmãos, meus familiares, pessoas que eu não conheço, me acompanhem. Você que me acompanha há mais de 15 anos, gente, abra teu coração, abra teu entendimento. Você está sendo santificado a cada dia que você ouve a palavra. Eu sei que tem palavras duras que a gente prega na igreja, na internet, no Face, coisa dura que entra lá dentro assim, mexe a gente. E às vezes até digo, Deus, por que eu falei isso? Mas aí Deus sabe por quê. Porque Deus, ele trata, Jesus mesmo, gente, Jesus pregava com amor, mas ele repreendia. Tu imagina Jesus, que é todo amor, um dia ele olhou para um grupo de pessoas e chamou de raça de víboras. Meu Deus, é uma coisa seríssima isso, né? Tu imagina, e aí eu vou dizer para você, e nós antes de estar em Cristo, o que a gente era? Entende? Tudo endemoniado. Mas tudo endemoniado. O apóstolo São Paulo mesmo dizia, eu sou o pior dos pecadores. E aí, gente, esse é o grande problema do ser humano, não reconhecer que precisa de Deus. Não, eu vivi assim, mas eu sou eu. Não, meu irmão, todo mundo que vive, que viveu fora da palavra, está fora de Deus e está na mão do diabo, servindo o diabo. Servindo o diabo. No pecado ninguém serve a Deus, mas do pecado Deus tira a gente, nos traz para a igreja e ainda estando em pecado nós começamos a ser o quê? Santificados. E quando Deus Pai nos vê lá do céu, sabe por que Deus não te mata no pecado? Porque Ele te vê através de Jesus. Sabe por que Deus não me matou no pecado em todas as vezes que eu pequei? Porque Deus me vê através de Cristo, eu sou uma criatura que está sendo santificada pela fé no Senhor Jesus. Por isso que Deus deu tempo, dá tempo para a gente se arrepender de toda essa nojeira do pecado, essa coisa do inferno. Agora um detalhe, só vai se libertar do pecado depois que entrar no reino de Deus. Claro que, olha para mim, não estamos adulterando, não estamos usando droga, não estamos... Eu não bebo, muito tempo atrás, entendeu? Mas a gente pode pecar por pensamento, por atitude, por palavra, por gestos. Então que Deus perdoe os nossos pecados. Mas uma coisa assim, pecados que são para a morte, a lista do que tem, né? A gente não está nisso. Eu não estou subindo no altar, irmãos, paz. Não estou vindo aqui na live dizendo paz do Senhor, irmãos. Não, estamos aqui limpo, com a cara limpa. Amém?
A gente tem erros, todo mundo é falho, mas nós estamos sendo santificados e a Bíblia diz que nós somos o quê? Santos. É a Bíblia que diz, não sou eu. Por isso, aí que entra a grandeza do que é Deus. Aí você vai perder isso, você vai perder, eu, pastor Pavan, vou perder isso, vou deixar de me santificar cada dia mais, vou tornar bebê, vou tornar a fazer coisas erradas que eu fazia antes de Cristo? Por certo que não, por isso que o apóstolo São Paulo dizia, por isso São Paulo dizia, pegarei eu, os membros do corpo de Cristo entregarei para uma meretriz, para uma outra mulher que não seja minha esposa, que não seja minha noiva, minha namorada, né? Porque tem gente que não dado, mas adulterou quando era noivo, traiu quando era namorado, e quem trai quando é namorado, entendeu? Gente, é uma coisa séria. Por isso uma coisa, todo mundo pecou, todo mundo peca, só que uma coisa, vamos continuar no pecado? Aí, olha para mim, aí é falta de sabedoria. Aí é total falta de sabedoria, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito da vida é a salvação pela fé em Jesus Cristo. Porém, todavia, a graça de Deus não permite que a gente continue no pecado. Cada um faz as suas escolhas. Por isso que naquele dia, olha como é sério isso, gente. Jesus, ele diz assim, naquele dia muitos irão, mas Senhor, eu expulsei demônio no teu nome, curei enfermos no teu nome, participei da ceia. Aí Jesus vai dizer assim, eu não conheço vocês. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade é pecado. Pecado. Pecado também de fazer acepção de pessoas. Entra, por exemplo, um pior pecador na igreja. Não pode entrar. Como? Não pode entrar? Pois o lugar dos pecadores é onde? É na casa de Deus buscando a santificação. Se libertar. Ninguém se liberta fora de Cristo. Engana-se. Por isso uma coisa, gente, eu sempre disse uma coisa, e tem gente que se deixa levar pelo diabo. Se afasta da igreja porque um dia o pastor prega sobre o cigarro, prega sobre a bebida, prega sobre algum tipo de pecado, que é geral isso. E aí a pessoa acaba se ofendendo, mas não para pensar que todos nós fomos para a igreja carregados de pecado. Eu sempre disse uma coisa, nós entramos na igreja, um exemplo, com pecados que é para a morte. Bebida, cigarro, adultério, roubo, mentira, né? Aí o cara parou de mentir, parou de roubar, parou de adulterar, mas ainda fuma e bebe. O que ele continua fazendo? Ele vai voltar para o mundo ou fica firme na igreja até parar de beber e fumar? Entendeu? E aí que entra o detalhe. Mas quanto tempo precisa para isso acontecer? Cada um tem um tempo, gente. O que importa é você ir para a igreja. Você pode estar fumando 3 carteiras de cigarro. Eu te convido, hoje à noite tem culto em Farroupilha, vai lá. Você pode chegar fumando e sair fumando. Vai para a igreja. Vai para a igreja. E nunca se ofenda quando o pastor pregar sobre o pecado, um obreiro, quem quer que seja pregar sobre o pecado. Fica firme em Cristo. Porque não é pregação para você se afastar, é pregação para você se conscientizar. Aí entra a palavra que Jesus deu, criatura de Deus. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Abra os olhos. Você é chamado para santificação e Deus quer você. Deus deseja você. Deus quer você. Deus deseja resgatar teu espírito e a tua alma. Tem irmãos da igreja que demoraram mais de ano para se libertar de coisas. E se libertaram. Tem outros que ainda estão no pecado e vão se libertar. Por isso, gente, abra os olhos. Sabe o que eu mais lamento? As pessoas quando elas ficam em Cristo até um ponto e depois elas se afastam, retrocedem, tudo por bobeira, por bobagem. Por bobagem. Tem uns que dizem assim, mas eu não vou participar da Santa Ceia, porque eu ainda estou fazendo isso e mais aquele outro. Tá, mas e por que tu não te liberta daquele outro, para poder participar do corpo e do sangue de Cristo? O que é melhor para a tua vida? Você ficar firme. Jesus, me dá força. Eu vou vencer isso, Senhor. Eu não aceito mais isso. Ainda que você seja escravo do pecado.
Você tem que se libertar do pecado. Ainda que tu seja escravo do pecado hoje, tu tem que lutar contra o pecado. Tem alguma mulher aí que entrega o corpo para todo e qualquer homem, você vai lutar contra isso e você vai vencer. Tem algum homem que está no adultério, na coisa errada, e está indo para a igreja, busca Deus e quer a libertação, fica firme, Jesus vai te dar a libertação. Você tem que começar a ter ódio disso, raiva disso, odiar isso, porque o teu corpo não é para o pecado, não é para fornicação, nem para o adultério, nem para o sexo com qualquer um, até sexo, intimidade com cachorro, com animal, entendeu? Você é escravo de uma situação do diabo. Por isso que São Paulo dizia, aquele que se não consegue conter-se, casem-se, mas melhor é ficar como eu, ou seja, o solteiro cuida das coisas do Senhor, e a mulher casada e o homem casado cuida das coisas da casa, né, em como agradar o marido, mas em como agradar o Senhor, não como agradar alguém que encontra na balada, na noite, né, e já vai para os finalmente. Cada um faz as suas escolhas. Por isso, uma coisa importante, luta contra essas coisas, luta contra isso. Luta, o teu corpo, você pode hoje estar com 10 namorados, teu corpo é templo do Espírito Santo, não é templo dessas coisas. Se conscientiza, busca Deus, Deus vai te dar força e você vai sair. Você, mulher que está me ouvindo, você pode estar no prostíbulo, vendendo o corpo. Você pode estar vendendo o corpo a R$1,99 a R$1 milhão, não importa. Você pode estar vendendo o corpo, Deus te chama para a vida eterna. Se liberta disso, procura um trabalho honesto, digno, ainda que você passe necessidade, mas honra Deus no teu corpo, porque o teu corpo é templo do Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Amém? E nunca ninguém pode atirar uma pedra contra você. Glória a Deus. Não pode. Ninguém pode. Se você é um homem que pega tudo, toda, sai com todo mundo, teu corpo é templo do Espírito. E olha para mim, todo pecado que o homem comete no corpo, né? Todo pecado que o homem comete, ele tem momentos de prazer, mas são momentos de prazer que levam para a morte. Por isso tudo gera prazer. No verão tomar uma bebida bem gelada, né? Dá prazer na carne, mas uma coisa leva para a morte. Porque aquela bebida que você começa ali, com o tempo você não vai se conter, vai beber cada vez mais. Quando vê te dar uma cirrose, tu morre e vai para onde? Eu tenho da minha própria família, amigos que eu conheci também, que beberam tanto que explodiram de tanta bebida alcoólica. Então, quem está errado? Que bebe ou que não bebe? Né? Ambos estão errados. Primeiro, um bebe, outro não bebe, mas no pecado todos estão. Então o que Deus espera? Que a pessoa se volte para Jesus e seja liberta de tudo. Não precisa viver. Minha geladeira não tem bebida alcoólica. Não precisa. Amém? Não precisa. Por que eu tenho que ter? Eu preciso de mais uma mulher? Para quê? Entende? Você entende como é sério? Deus, a gente sempre fala, eu e a pastora, né? A pastora fala uma coisa muito importante, Deus preparou tudo para o homem ser feliz. Deus deu a casa, deu a esposa, deu os filhos, deu o trabalho, e o que mais quer? Entende? Fora isso, gente, qualquer um que estiver fora da palavra vai se perder. E essa consciência a gente tem que ter. Tanto o pastor que prega, quanto quem ouve a palavra. Vai se perder se não lutar contra o pecado e não vencer. Se perde, gente. Por isso tem que vencer essa praga que vem contra a nossa vida para destruir a gente. Sabendo que a nossa vida é terrena, temporal, e nós todos vamos entrar numa eternidade que não tem fim. Por isso se santifica. E uma coisa, estou pregando aos santos que estão me acompanhando agora pelo Face, e todos aqueles que vão me acompanhar em nome de Jesus. Você pode estar vivendo 3 pecados ainda, ou 2 pecados, mas já se libertou de algumas coisas. Você é santo. Você está em processo de santificação. E é chamado já santo. Por isso que quando você comete ainda um pecado,
fisicamente, porque Deus está te dando tempo para você se arrepender, porque se tu morre no pecado, tu está perdido por toda a eternidade. Então você está sendo santificado a cada dia. E quando Deus Pai te vê do céu, aí eu sempre disse isso, por que Deus não matou a gente quando nós estávamos no pecado ou praticando pecado? Por quê? Porque quando tu passa a crer no Senhor Jesus, você entra no processo de santificação. E infelizmente o ser humano é tão cabeçudo, nós somos tão cabeçudo, duro, que a gente ainda tem tempo para pecar. Essa é a realidade. Todo mundo é a mesma coisa. Pode escrever isso. Não tem um que é diferente. E aí o que acontece? Existe um processo de guerra espiritual. É travada na mente. Vem o pensamento do pecado e tu não quer. Aí quando vê, tu peca, mas tu não quer pecar. E aí quando vê, Deus começa a agir e ele começa a te libertar do pecado, aquilo que você nunca imaginava que poderia se libertar. E Deus te dá a vitória, porque só Ele pode te libertar, mas você tem que querer. Você tem que chegar na frente do espelho e se detonar. Se detonar. Você está fazendo errado, fez errado, não pode. No momento a carne tem o prazer, mas depois vem a dor de cabeça, vem o problema, vem o peso, a angústia do pecado. Essa é a realidade. Essa é a realidade. É como encher a cara numa noite e no outro dia tá com a cabeça que é um porungo. É ou não é? Ai, minha cabeça. E aí entra um detalhe, e quando bebe a noite toda e ainda se envolve em briga, e aí no outro dia tá todo arrebentado, arrebentou-se também. O problema é muito grande. Por isso, gente, como diz a Bíblia, o abismo chama outro abismo. Quantas pessoas extraordinárias perderam a vida por uma bobeira? Entendeu? Então, é uma coisa assim que é real, a gente ri, mas é a realidade, é rir para não chorar. Por isso, assim, ó, tem que ter uma conscientização, aonde você tem que se conscientizar de que se você permanecer em pecado, o salário do pecado é a morte. Por isso, vença em nome de Jesus, Deus é contigo e vai te dar a vitória. E aí entra um detalhe, quando Deus nos vê praticando o pecado, por que ele não mata a gente fisicamente? Está morto espiritualmente. Pode ter certeza, morreu espiritualmente. Mas por que Deus não mata fisicamente? Porque ele está vendo através de Cristo, e Cristo é quem nos santifica. E Deus sabe muito bem quem a gente é, o tipo de ser humano que a gente foi, que a gente é. Mas essa é a realidade, mas coisas ruins, coisas más, pecadoras, gente sem vida, sem Deus, sem amor. Tanto é verdade que a Bíblia diz que Deus nos tirou das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. E agora que a gente está em Cristo, tem luta, tem batalha, tem desejo da carne, tem desejo de voltar a cometer as mesmas coisas, né, que já fazia. Tem irmãos que estão na igreja, por exemplo, que chegaram na igreja 1 mês, 2 meses, 20 dias, se libertou do vício do cigarro, depois voltou a fumar de novo, está no processo da libertação e, gente, vai vencer. Outros é a bebida, largou a bebida, mas aí deu um problema, o diabo seduziu e a pessoa foi lá e bebeu de novo, mas está no processo. Outro se libertou do adultério, quando viu, pá, de novo cometeu, mas está no processo e está sendo santificado da mesma forma como todos. Pedro cortou a orelha do Malco, por quê? Porque ele tinha um demônio dentro dele. E Jesus disse, Pedro, tenho rogado por ti, quando tu te converter, aí confirma teus irmãos. Ele não era nem convertido e andava com Jesus. Expulsava demônio, curava enfermo, pregava a palavra. Pedro fazia isso. E ele ainda não era convertido de fato e de verdade. Por isso, gente, o processo da conversão, qualquer um que diz que se libertou de tudo, assim, da noite para o dia, pode acontecer, que nem Paulo de Tarso. 3 dias depois ele foi batizado nas águas, mas aí tem um versículo que ele diz assim, ó, o que eu quero fazer não faço, o que eu não quero eu faço. Quem me libertará do corpo dessa morte? O próprio apóstolo Paulo tinha momentos que ele sofria um ataque do inferno, mas ele venceu, por isso que ele é santo. E você vai vencer? Porque enquanto você... Olha para mim aqui, ó, enquanto todos nós, seja o maior pregador do evangelho
que esteja na terra, até o menor que existe, e estiver aqui, vão ser atacados por Satanás para cometer coisas que não convém. E aí é um detalhe, não pode. Porque ai daquele que comete coisas que não convém e se deixa dominar pela coisa, já era, porque o sacrifício de Cristo é um só. Por isso a gente não pode viver mais o pecado. Põe isso na tua mente, se revolta contra o pecado e Deus vai ser contigo. Por quê? Termina a palavra. Porque São Paulo diz, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Todos que estão na igreja estão sendo santificados e são chamados santos. Estão sendo o quê? Santificados, chamados santos com quem? Com todos. Com todos. Com todos o quê? Com todos os santos. Por isso, para de seguir santos. Siga Jesus que santificou os santos e santifica-te a ti mesmo. Oh, glória a Deus! Com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Quem você vai seguir? A mensagem de São Paulo que eu estou recitando agora ou a mensagem dos homens que dizem aí que você tem que seguir um santo? São Paulo diz que você é santificado com todos os que já foram santificados. Tenha entendimento da palavra e nunca mais deixa que ninguém te engane, porque você vai perder muito se você continuar focado nos santos. Foca a tua fé só em Jesus Cristo. Eu também era assim. Eu também seguia. Todo mundo que está me ouvindo, olha para mim aqui, todas as pessoas que estão na igreja hoje eram focadas nos santos. Todos tinham as suas orações, as suas rezas nos santos. Essa é a realidade. Mas nós tivemos o entendimento que São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos deu, gente. É São Paulo falando que todos que invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos que já invocaram, são santificados e chamados santos. Por isso, nessa manhã, estou pregando aos santos do Facebook que me acompanham já há um bom tempo e aqueles também que Deus está chamando agora pela primeira vez para ouvir essas verdades e ser santificado também. Pai, eu oro por todos, ajuda todos nós nas nossas lutas, batalhas, ajuda todos aqueles que estão na miséria, na sua miséria espiritual, na miséria do pecado, a se libertarem do pecado. Homens, mulheres, pessoas, Pai, que o Senhor tem chamado para a vida eterna. Dá força, Senhor. Dá força. Todo e qualquer pregador que me ouve, Pai, sabe como é. Eu sei como é. Só o Senhor pode nos libertar do pecado. Por isso, Deus, como o Senhor nos libertou, liberta também. E, Pai, todo e qualquer pregador do Evangelho que possa estar ainda em algum tipo de pecado, seja liberto. Seja liberto, dá liberdade, Pai, porque está escrito, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Perdoa os nossos pecados que cometemos conscientemente, inconscientemente, por palavras, por atitudes, por gestos. Perdoa os meus pecados também, Senhor, porque muitas vezes nós podemos falar uma palavra que não é Deus no contexto, por isso lava-nos, Pai, para que nós possamos falar, Pai, palavras retas, cada dia mais reta, sabendo que, Pai, podemos pecar por palavra. Meu Deus, ajuda, Pai, cada homem, cada mulher nas suas necessidades. Purifica os olhos de cada pessoa, os ouvidos, o coração, a mente, a alma, o espírito. Santifica cada pessoa. Deus, todos nós estamos sendo santificados. Todos nós precisamos da Tua santificação, Senhor. Senhor Jesus, derrama teu sangue sobre a vida de tantos quantos me ouvem e sejamos todos lavados, porque diariamente somos lavados no sangue do Cordeiro e somos santificados diariamente pela fé no nome de Jesus Cristo. Eu invoco o teu nome, Senhor, sobre a vida de todos que oram com fé. E eu peço, Senhor, perdoa os pecados de todos, santifica todos, sejam curados, libertos, e todos que têm sintoma de Covid-19 sejam curados agora, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Como aquela senhora que ontem à noite pediu oração, Pai, estava com muita falta de ar e o Senhor curou. Assim se faça na vida de todos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Lembra-te, Pai, das palavras que o Senhor deu para São Paulo pregar. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Agora, Pai, nós estamos sendo santificados e todos que me ouvem, todos que estão na igreja, todos que buscam a Ti, Senhor, estão sendo santificados, recebam santificação, perdão dos pecados, sejam libertos de todos os males pela fé, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. E você, que é cético, que não crê, creia. Creia. Para você ter a vida eterna, creia. Não desista da vida eterna. Pastor, eu pequei, falhei. Não desista. Volta para Cristo. Acerta a tua vida. Pastor, larguei da minha mulher. Estou com outra mulher. Casei na igreja. Pastor, casei na igreja. Um pastor me casou. Casei no civil e casei na igreja. Um pastor me casou e o diabo entrou na minha vida. E eu agora casa, estou fora de casa. O que eu faço? Você sabe o que tem que fazer. Quer ser salvo? Arrependa-te. Não é brincadeira. Amém? Ah, mas eu não consigo perdoar minha esposa e minha esposa não consegue me perdoar. Tudo por falta de conhecimento da Bíblia. Posso ser sincero? Se o marido errou ou a esposa errou, o que tem que fazer? Se separar, para daí tu ter um outro relacionamento, para de novo acontecer as mesmas coisas? Ou acertar o que está errado e continuar a caminhada? Eu sempre disse uma coisa, um pecado não pode destruir o que é maior do que o pecado, que é a própria família. A família. Mas aquele que está no pecado, ele tem que se conscientizar. Não pecar. Não pecar. Pecou, se arrepende, não peca mais. Porque se continua no pecado, aí não tem o que fazer. Por isso, gente, é uma guerra e é aquela coisa, quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Por isso tem que orar para Deus, buscar Deus, se voltar para Deus, se revoltar contra tudo aquilo que quer destruir a tua vida. Amém? Deus é contigo. Deus é contigo. Gente, ajuda a obra de Deus. Quem tem um dízimo especial, uma oferta especial, envia. Agência 0507, operação 003, conta corrente 1251, dígito 4, Caixa Econômica Federal. Igreja Brasileira Missionária Casa Oração, CNPJ 22042199000, contrário 53. Ajude a gente a fazer, a pregar esse evangelho, a pregar a palavra, a levar a palavra da vida para as pessoas. Ajude. Envie a sua oferta, seja um patrocinador desse ministério. Você que tem aí uma grande oferta para dar, um grande dízimo. Você nunca dizimou na tua vida. Você tem aí R$500 mil na conta bancária. Dízimo de R$500 mil, R$50 mil. 450 mil fica na tua conta. Entende? Quanto que é o dízimo de 100 mil, missionário? 10 mil. Quanto é o dízimo de 1.000? 100 pila, R$100. R$100 não muda a tua vida, mas a tua fidelidade a Deus provoca milagres sobre a tua vida. Jesus um dia disse assim, aquele que é fiel no mínimo também será fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também será injusto no muito. Por isso as pessoas prosperam pelo trabalho, mas quem é injusto no mínimo vai ser injusto no muito. E as pessoas acabam não entregando a vida delas por causa de um dízimo, às vezes, que é de R$100. O que tu muda a tua vida com R$100? Não muda. Você paga as tuas contas com R$100. Muitas vezes, algumas vezes eu digo assim no altar da igreja, irmão, não deixa de dar teu dízimo, seja fiel a Deus. Se tu precisa de ajuda, procura-me a mim. Amém? Às vezes as pessoas dão um dízimo de R$100 e quantas vezes aconteceu de situação que tu tem que ajudar a pessoa com um alimento que gasta daí R$500, R$600, entendeu? Os R$100 dela não ia sustentar ela, entende? Com 100 pila tu não compra o equivalente 500, 600, 700, 800 ou 1.000.
Meu irmão, como as pessoas não têm. Seja fiel a Deus, sempre fiel. Sempre fiel. E aí Deus vai te colocar no muito. Tem gente que diz assim, mas se eu der o dízimo, quem é que vai pagar minhas contas? Deus vai te dar a condição. Eu sempre disse para a igreja e digo agora aqui no Face, para os irmãos da igreja, irmão da igreja. Se você é fiel no dízimo, não deixa de devolver o dízimo. Ah, pastor, mas eu preciso de alimento. Aí fala comigo. Os R$ 100 de dízimo que você deixa de devolver não vai suprir a tua necessidade de 500 ou 600 reais de comida que eu vou fazer por você. Entende? A igreja é uma constituição unida, é um corpo unido, aonde se eu como, tu come, se eu me visto, tu te veste. E esse é o grande problema das pessoas poder entender isso. E aí há o quê? Equilíbrio na obra de Deus. Amém? Ou você não leu lá o que disse o apóstolo São Paulo? Na época, todos tinham igualdade. Por quê? Porque aquele que tinha menos era suprida a necessidade por aqueles que tinham mais. Entende? Vou dar um exemplo. Hoje tem pessoas que têm, vamos supor assim, ó, você é dizimista de 100 pila, né? E precisa de um rancho de 500, 600 reais para você se alimentar. Mas aí tem um irmão que tem o dízimo dele de 1.000, 2.000, 3.000. Amém? Eu não vou pegar e não vou manter a igreja, não vou ajudar os irmãos, então eu paro de ser pastor. Deixamos de pregar a palavra. Quantas vezes as pessoas foram fiéis no mínimo, mas Deus honrou depois com outras situações? Deus faz a obra, gente. Nós somos unidos. Nós não. É por isso uma coisa assim, ó. Leva um quilo de alimento, 2, 5 também na igreja, quem tem abundância, né? Porque sempre tem situações. Fora o que só Deus sabe o que a gente faz. O que a mão direita faz, a esquerda não fica sabendo, não precisa eu falar. Tem irmão aí que me acompanhou durante 6 meses, aí sabe como a gente procede. Então, gente, sejam fiéis a Deus. Amém? Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus. E uma coisa que eu digo assim, para grandes empresários que vão me ouvir, ou pessoas que têm grande recurso financeiro, devolva teu dízimo. Você não sabe o bem que você vai fazer para a obra de Deus. Para nós, gente, até para pregar a palavra, tu tem que ter dinheiro para colocar um programa de rádio. Quero colocar um programa de rádio, mas tem que ter dinheiro. Queremos abrir a igreja aqui, mas tem que ter dinheiro. Então, sabe, sem dinheiro tu não paga o aluguel da igreja, tu não paga a despesa da igreja, tu não vai a lugar nenhum. Não vai nem fazer uma viagem se tu não tiver dinheiro. Tu não compra a tua casa sem dinheiro. E aí a igreja vai viver sem dinheiro? Não tem como viver. É impossível a igreja fazer a obra, a não ser que rouba, né? A não ser que rouba. Vamos fazer né? Vai fazer o quê? Para levantar dinheiro para pagar aluguel de sala comercial, que é altíssimo o valor, né? E graças a Deus pela vida das pessoas que locam as salas comerciais para que a gente possa pregar o evangelho. Porque, gente, só Deus sabe e Deus vê e Deus manda as pessoas que têm problemas para a gente ajudar. É uma guerra. Talvez hoje, presta atenção, talvez hoje você não tenha entendimento dessas coisas, mas e se Deus um dia te levantar para você pregar a palavra? Para você ser um pastor e sentir na pele o que é ser um pastor. Passa frio, passa fome, passa necessidade, guerra, batalha, perseguição, luta, o inferno todo. O inferno. Ai, pastor, eu estou lutando contra o demônio. Pois é, eu estou lutando contra todo o inferno. Ai, pastor, eu estou com uma luta tremenda e eu estou com as minhas lutas e mais a luta de todos vocês, porque a gente luta e combate espiritualmente. Por isso gente, é maravilhoso fazer a obra de Deus. Jesus era um só e ele levantou 12, depois 70, depois toda a igreja e olha para mim, nós estamos aqui hoje, conta com a gente. Mas eu posso dizer o mesmo para você. Nós podemos contar com você. É sério, né? Quantas vezes, vou dar um exemplo assim, ó, pessoas ganharam causas na justiça, ou grandes valores, né? E aí, por causa de dinheiro, gente, a pessoa sai da igreja e não devolve o dízimo. Que feio. Terrível. Terrível. A nossa igreja, escute o que eu vou dizer para você aqui, ó. O nosso ministério, nós já éramos para ter a igreja sem pagar aluguel, em 5 anos. Mas por quê? Por causa do coração duro, endurecido das pessoas. Se seduzem por causa do dinheiro.
não querem ser dizimistas, não querem ser ofertantes. Por isso a Bíblia diz que quem é infiel no pouco também é infiel no muito. Vai ter muito, vai ter muito. Mas aí quem você vai servir? Deus ou o dinheiro? Tem empresário que se tirar a 10ª parte não faz nem cócega no montante que a pessoa tem. Então não é uma questão do dinheiro em si, mas aquilo que está dentro do coração de cada um. Tem gente que vai me acompanhar, que sozinho, pelo dízimo, compra o terreno para a igreja, para sair fora do aluguel. Agora, nesse tempo de pandemia. E sobra muito dinheiro para fazer muitas outras coisas. E mandar oferta para a África, ajudar na África, mandar comida para a África, mandar fazer um trabalho extraordinário num bairro pobre que tem aí. Para mim poder ir para um bairro pobre, eu tenho que ter recurso. Sem recurso, a gente faz até o limite que a gente consegue, entendeu? Por isso a gente vai indo. Até o dia que as pessoas despertam e elas começam a se converter a Cristo, e aí Deus começa a usar elas também grandemente no quesito do dinheiro, que é um dos grandes pepinos para a pessoa se converter a Cristo. É uma guerra, mas Deus vai dar vitória em nome de Jesus, tá bom? Fica na paz aí, contribua, entre em contato conosco. Se você precisa de oração também, 54999548670 é meu WhatsApp, entre em contato comigo e conta com a gente em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, um grande abraço, fica na paz. Tchau, tchau.